palavra, o que tu quer para falar para a igreja essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Oh, glória! Então vamos sentar, vamos se aquietar. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando sobre vocês, né? Sobre essa igreja. E assim, sinceramente, irmãos, essa é uma das igrejas que eu me sinto muito à vontade para vir ministrar. Porque é uma igreja que eu percebo que tem sede da palavra. É uma igreja que dá tempo para a palavra. Que tem sede de ouvir Deus falar. E nós cantamos nessa noite, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Eu quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Quando eu comecei a cantar isso, veio muito forte. Qual é o som do céu? O que é que o céu está cantando hoje? Qual é a melodia que eu preciso ouvir para vir contemplar a glória de Deus? E ter um coração incendiado, apaixonado, né? Então isso tem muito a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Porque o Senhor vem queimando o meu coração com algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Então eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui nesta noite. Eu venho de um fim de semana muito intenso. E vim assim com um certo cansaço. Mas eu disse, Senhor, é muito prazeroso poder comunicar a tua igreja, a tua noiva, estar na tua casa. Então eu queria que você abrisse em Gênesis, no capítulo 24. A gente vai ler o texto de um pouco extenso, para você colocar em dia a sua leitura bíblica. Amém? A gente vai ler Gênesis 24, a gente vai ler até o versículo 20. Eita! Eita, Jesus! Vamos lá, para a gente poder entender essa história. Eu sei que vocês já conhecem. Alguns conhecem até muito bem essa história. Mas eu gosto de ler porque isso aviva na nossa mente algumas verdades. E eu sei que todas as vezes que nós lemos a palavra, Deus comunica algo novo ao nosso coração. Amém? Então vamos lá, podemos ler? Abraão já era velho e de idade bem avançada. E o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: ponha sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado.
fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água. E era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte das águas, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede-me, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber os seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que foste bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu e encontrou dela e disse: peço-me que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. E ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. E depois lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e ela tirou água para todos os camelos. Amém? Ufa! Que texto maravilhoso, né? Que história linda. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse episódio maravilhoso. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, pela riqueza e profundidade das revelações que estão escritas aqui, Senhor. Então faz-nos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração, Senhor. O que é que nós podemos aprender com essa história, Pai? O que é que se aplica à nossa vida hoje? O que é que o teu Espírito quer gerar no nosso entendimento, no nosso coração? Portanto, Deus, tira de nós toda dispersão, toda preocupação, toda agitação da nossa alma. Nós aquietamos a nossa alma, agora dizemos: alma, se submeta ao Espírito Santo de Deus, para que você possa ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque o Senhor fala, e o Senhor falará conosco, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Quando eu comecei a ler de uma forma mais detalhada esses versículos que estão aqui no capítulo 24 de Gênesis, e eu comecei a estudar sobre isso, então eu descobri que a narrativa do capítulo 24 sobre o casamento de Isaque e Rebeca é o texto mais comprido, é o texto maior de todo o Gênesis. E esse texto ele fala de uma longa jornada de Canaã para Naor, que era uma jornada mais ou menos de 900 quilômetros. E essa jornada que o servo ia em uma missão designada pelo pai, durava em torno de 21 dias. 21 dias de viagem, não de carro, não de ônibus, não de avião. 21 dias, uma viagem de camelo por um deserto de 50 graus. Olha para o seu irmão e diz: vixe, que desafio. E isso me chamou a atenção, porque isso é uma longa jornada, e uma jornada muito difícil em busca de uma noiva. Eu acho que nesse tempo que a gente vive está precisando ter muitos Abraãos e Isaque, né? Quem viajaria de camelo num deserto de 50 graus para buscar uma esposa para o seu filho? Mas o nosso Deus, Ele é Deus de propósitos. Aleluia. E no propósito de Deus não existe dificuldade, não existe distância, não existe empecilho, porque Ele nos alcança para algo que é muito maior do que nós. Olha para o seu irmão e diz: o propósito de Deus na sua vida não para em você. Você não é represa, mas você é o curso de um rio
onde a partir de você, Deus vai alcançar outras pessoas. E isso tem muito a ver com o que essa igreja tem buscado esses dias. Quando a irmã que me convidou, ela me mandou um áudio assim muito maravilhoso. E eu fiquei ali saboreando aquelas palavras, né? E pensando sobre o que essa igreja está construindo nesse tempo. Mas a questão é buscar para quê? Incendiar para quê? Poder para quê? Ser cheio para quê? E quando Deus foi me comunicando sobre essa palavra, eu tenho muita coisa de Deus para falar. Então eu vou correr. Mas quanto mais o Senhor ia me dando a sensação que era que o Senhor estava me enchendo. E eu senti isso me envolvendo. E aí eu disse para o meu filho, filho, eu tenho uma sensação que eu estou assim aqui. E quando eu chegar lá na casa do Senhor, isso vai transbordar. Aleluia! Porque esse é o propósito. É a gente ser cheio para transbordar no outro. Porque não tem a ver conosco. Como é que um pai comissiona um servo, o mais velho de sua casa, que era responsável por tudo que ele tinha, numa missão perigosa de 21 dias no deserto para buscar cuidadosamente dentro da sua parentela e não uma estrangeira, uma esposa para o seu filho, simplesmente porque ele queria casar o filho? Isso não faz sentido. Havia algo muito maior e um propósito muito maior do que simplesmente um enlace matrimonial. E aí eu vejo aqui alguns requisitos para a noiva de Isaac. O primeiro era que ela tinha que deixar a sua família e tinha que deixar o seu país num ato de fé. E ela tinha que atender esse chamado prontamente. O segundo requisito que eu vejo para essa noiva aqui é que ela tinha que enfrentar essa jornada de volta com um servo que ela não conhecia para o encontro de um noivo que ela também não sabia quem é. E o terceiro requisito que eu vejo nessa noiva é o desafio de se entregar a esse homem, de casar-se com esse homem. E quando eu comecei a estudar, outra coisa me chamou a atenção. É que esse episódio da Bíblia, na vida de Isaac, aconteceu quando ele tinha 40 anos de idade. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus do céu. E assim, como esse número, ele é muito expressivo na Bíblia. Como a gente fala muito da mudança da águia, né? Que a águia chega aos 40 e ela tem que tomar uma decisão muito séria de ou morrer porque a sua estrutura já está ficando muito velha, ou ter uma mudança muito radical. E quando os estudiosos dizem que Isaac tinha em torno de 40 anos, eu vejo que aquele encontro, aquela noiva com aquele noivo, marcava um tempo, marcava uma data, marcava uma era, marcava uma geração de muitas mudanças de um tempo de maturidade. E eu vejo quando o Senhor fala ao meu coração que é esse tempo que Ele espera para a igreja que está dizendo que Ele venha. Que Ele venha. Deus não vem mais buscar uma igreja menina. Deus está preparando uma igreja madura. Uma igreja madura. Então, existem alguns registros importantes que eu vejo aqui nesse episódio. Primeiro, a fidelidade do servo em cumprir a missão do pai. Segundo, a resposta positiva da noiva. E terceiro, a soberana condução de Deus sobre todas as coisas. E aí nós sabemos, aqueles que estudam a Bíblia, que conhecem a palavra, nós sabemos que esse enlace matrimonial de Isaac com Rebeca é uma tipologia, é uma sombra do enlace matrimonial de Cristo com a sua igreja. Casamento de Cristo com a sua noiva. E aí tem realmente as representações dos personagens dessa história. Abraão como pai representando Deus, Isaac como filho representando o Cristo, o servo Eliezer representando como servo mais velho da casa, responsável por todas as coisas do pai como espírito, e Rebeca como a noiva.
disso, existe uma representação que é uma sombra desses personagens e que aponta para a igreja. Por favor, todas as vezes que falarmos sobre Rebeca, você se identifique com ela, porque eu estou falando sobre mim e sobre você. Olhe para o seu irmão e diga: você é a Rebeca, querido. Aleluia. E esse enlace matrimonial não é apenas uma união física, mas é uma união mística, uma união espiritual, que aponta para verdades eternas, que aponta para o futuro, que aponta para nós, aponta para a igreja. Aquele servo, ele tinha uma missão, de trazer uma esposa para o filho. Mas tinha um detalhe: se a esposa não quisesse vir, ele estava desobrigado da missão. Ele diz: e se ela não quiser vir? Então o pai diz para o servo: você está desobrigado da missão. Mas sabe aquela história de que missão dada é missão cumprida? Esse servo aqui não ia voltar batido. Porque se o pai falou, o servo obedeceu. Então o servo entende que para uma missão tão responsável como essa, ele não poderia começar de qualquer jeito. Ele tinha que começar como? Orando. E essa é a questão. Nós, como igreja, não podemos nos mover se nós não tivermos uma palavra clara de Deus para esse tempo. E essa palavra, ela só virá por meio de uma vida intensa de comunhão e de oração. Então o servo ora e ele diz assim: a moça que estiver junto à fonte de água e que eu pedir água e ela me der para beber, seja o que o meu Senhor separou para Isaac. E eu fiquei pensando, eu digo: como assim? Primeiro o servo, ele faz uma pergunta que se ela não quiser vir, o pai autoriza o servo para voltar sem a moça. Mas depois ele faz uma oração e ele faz do jeitinho que tudo ia acontecer. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo nos meus botões aqui, que começaram o tic-tac bater, tentando entender algumas coisas. E eu disse: como é isso, Espírito Santo? E o Espírito Santo disse: eu movi a oração do servo. Porque Deus move o coração do servo para orar o que estava no coração do Pai. Aí eu me lembro João 15:16, quando Jesus diz que se as palavras dele estiverem em nós e nós estivermos nele, tudo quanto nós pedirmos será feito. Mas não é assim que acontece, é assim, igreja? É não, tudo que a gente pede a Deus acontece? Não. Por que não acontece? Porque o nosso coração em oração não está alinhado com o coração do Pai. Então o servo estava com o coração alinhado naquela oração. Então ele ora o desejo do coração de Deus. Sabe por quê? Tudo já estava preparado. Tudo aquilo que essa igreja busca em oração e tudo aquilo que essa igreja vai desenvolver em Deus a partir da oração será feito se esta oração estiver alinhada com o coração do Pai. O que Deus quer para nós nesse tempo? Aonde Deus quer que a gente seja relevante? Esses dias uma irmã da nossa igreja que trabalha no Hospital do Coração, ela dando um testemunho na igreja, ela disse que todos os dias agora, quando ela acorda, ela diz: Senhor, quem o Senhor quer que eu influencie no meu trabalho? Quem o Senhor quer que eu toque no meu trabalho? O que é que o Senhor quer que eu fale? Irmãos, aquilo falou tão profundo comigo, porque eu trabalho numa escola com mais de 3.000 alunos. Eu atendo muitas famílias, eu lido com muitas dificuldades dessas famílias. E quando essa irmã disse isso, o Espírito Santo disse: essa é a oração que está conectada com o meu coração. Não é simplesmente a oração que você levanta de manhã e diz: Senhor, obrigada pela noite que o Senhor me deu, abençoa
abençoa o meu dia, me conduz em paz para o meu trabalho, dá livramento à minha casa, dá livramento aos meus filhos e me traz de volta em paz em nome de Jesus, amém. Não! A oração que está alinhada com o meu coração é: Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu. Senhor, me conduz em paz no meu trabalho, mas por favor, me mostre qual é a missão que o Senhor tem na minha vida nesse dia. Aleluia! A quem o Senhor quer que eu influencie hoje? De que forma o Senhor quer que eu seja relevante? E, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: quando a gente ora assim, a gente se compromete até o tutano com Deus. Desde esse dia que eu fiz essa oração, não tem um dia sequer que eu atenda uma família, que eu atenda pais, que eu estou ali e o Espírito Santo fala isso, pergunta isso, diga isso. E eu fico ali atendendo, totalmente conectado com o Espírito. Mas, irmã, e antes você não fazia? Claro. Deus me livre de exercer a minha profissão sem Ele. Por Ele, para Ele, com Ele, sem Ele, nada do que existe faz sentido. Mas de uma forma muito clara e pontual, a partir do momento que eu fiz essa oração, ficou muito evidente para mim de como o Senhor iria me conduzir daqui para frente no lugar onde Ele tinha me colocado como influência. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, para aqueles que querem entrar no nível mais profundo em Deus, num relacionamento mais profundo em Deus, é que tudo já está preparado. Diga para o seu irmão: tudo já está preparado, irmão. No Salmo 139, Davi ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando eu li isso, eu disse: Senhor, existe uma história escrita pelo Senhor acerca da minha vida e eu quero acessar essa história. O que é que o Senhor tem escrito acerca de mim, acerca do Senhor quer fazer nesse tempo, para que eu possa acessar e viver essas verdades. E a história de Isaac e Rebeca já estava escrita no livro de Deus. E no livro de Deus, Rebeca estava junto à fonte. Você não vai procurar qualquer mulher, você vai procurar aquela que está junto à fonte. Diga: ela estava. Vale você. Ela estava junto à fonte. Então Deus inclina o servo a orar em busca da mulher que vai estar junto à fonte, mas Deus já tinha preparado para que aquela mulher estivesse junto à fonte. E aí eu penso que para a gente orar uma oração que está alinhada com o coração de Deus, a gente tem que ser menos almático. Nós somos uma igreja muito almática. Nós ainda oramos muito em função dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Nós ainda oramos sobre os nossos pensamentos e sobre aquilo que nós achamos, sobre as situações da vida e sobre aquilo que nós achamos que é o que Deus quer de nós. Mas nós temos que ser menos almáticos e orar mais no Espírito. Orar mais no Espírito e orar mais com o Espírito, porque a alma ela nos confunde. Ela nos confunde tanto que quando Deus libera uma palavra para as nossas vidas, quando nós estamos orando, ou quando Deus libera algo para a gente ministrar sobre a vida de alguém, a gente hesita em fazer porque a gente diz logo assim: será que sou eu? Ou será que é o Senhor? Olha para o seu irmão e diga: nossa alma nos confunde. Será que isso é coisa da minha cabeça? Não. Isso não é Deus quem está falando. E Paulo ele fala em Romanos 8:27 o seguinte: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
E Paulo também fala no capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e insondáveis são os seus caminhos. Como nós vamos acessar as profundidades insondáveis das riquezas de Deus? Como se acessa o insondável? Somente por meio da mente do Espírito. Como é que eu posso fluir na mente do Espírito? Silenciando a voz da minha alma. Paulo, ele escreve em Efésios, no capítulo 3, versículo 8. Preste atenção sobre as insondáveis riquezas ocultas em Deus, nos quais a igreja tem que acessar em oração para viver no nível mais profundo. Olha o que ele diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. E no versículo 10 ele diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você parar para ler minuciosamente, você vai entender uma verdade profunda aqui. Paulo, ele está dizendo que pela a igreja, a sabedoria de Deus será conhecida aos principados e potestades. Como é que é? O que é principado e potestade? São anjos do mal ou não? São príncipes, principados e potestades. Então quer dizer que eles não conhecem a sabedoria de Deus? Como é que a gente conhece a sabedoria de Deus? Por meio do Espírito de Deus. Anjo não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Um pecador malacambado que nem saiu, que nem eu e você, que não vale nada. Jesus foi lá, tirou do pó, tirou da lama e disse: agora eu sopro sobre você o meu Espírito. Aleluia. Chega, nem saiu mal acabado. É tão ruim dizer que a gente é mal acabado. Mal acabados. Mas somos mesmo mal acabados, estamos em processo de transformação. Ainda não acabou a obra. Mas esse texto ele diz que a sabedoria de Deus é conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais por meio da igreja. Então a igreja que está conectada com Deus em espírito, alinhada com o coração do Pai, ora o que o Pai comunica dentro da sua igreja por meio do seu Espírito, o que Deus irá fazer. As nações, as cidades, os bairros, a igreja local, aonde o Senhor nos colocar. E aí quando a igreja, que é alinhada com o coração do Pai, adentra no conhecimento das insondáveis riquezas e sabedoria de Deus, que são reveladas por meio do Espírito, então a igreja ora ao Pai acerca de uma nação, a igreja ora acerca de um bairro, a igreja ora acerca de uma cidade. Então o Senhor dá ordem aos seus anjos, que conhecem a sabedoria por meio da oração da igreja, e dá ordem em serviço da igreja para estabelecer o que Ele quer fazer nesse tempo. A oração da igreja, que está alinhada com Deus, é poderosa. Então o Senhor vai e comunica que é necessário nesse tempo destronar o principado de corrupção. Então a igreja se dobra em joelho e diz: Senhor, por meio do teu Espírito, revela
tua sabedoria sobre o Ceará, sobre Fortaleza, o que é que o Senhor quer comunicar. Então a igreja ora porque o Senhor comunica. Eu quero que orem para destronar o principado nessa nação de corrupção. Então a igreja, ela entra nesse lugar porque Deus comunica por meio da sua sabedoria o que Ele quer fazer nesse tempo. No início do ano nós estávamos em primícias na igreja e lá na nossa igreja nós temos um irmão que ele é agente da Interpol. E ele já trabalhou na Polícia Internacional e tudo, hoje ele serve no Brasil. E aí estava no tempo daquela guerra que a gente sofreu, uma guerra instaurada no nosso estado. E nós entramos num clamor pela nossa cidade. E nós estávamos em 7 dias de primícias, mas não deixamos de ir à igreja, mesmo a igreja sendo longe, por conta dos inúmeros ataques que estava tendo na nossa cidade. Então, nós entendemos que Deus coloca pessoas em lugares estratégicos e Deus dá autoridade a essas pessoas para atuarem nesses lugares. Então, ele, como um oficial da lei, como um homem representante, o pastor chamou ele para orar. E Deus começou a comunicar pelo seu Espírito que o que o Senhor queria mover era o desmantelamento das facções do nosso estado. E pelo Espírito ele começou a orar por isso. Senhor, que haja o desmantelamento. Senhor, que o Senhor entre com providência. Que o Senhor enfraqueça, né, o crime organizado. E a igreja começou a orar porque muitos inocentes estavam pagando por uma guerra muito maior. E ele começou a orar, e irmãos, pasmem. No outro dia saiu a ordem do ministro da Justiça sobre liberar os líderes, espalhar os líderes e enfraquecer no comando, tirando no nosso estado. Aconteceu porque ele orou? Não necessariamente, mas porque a oração da igreja estava alinhada com aquilo que o Pai queria fazer. Aleluia! Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Amém? A igreja comunicou aquilo que já era o Senhor, estabelecendo a limpeza no nosso estado, trazendo luz, instaurando a paz. Então ele comunica à igreja: orem por paz, orem pelo fim da guerra, orem para que o crime se enfraqueça, orem para que mais inocentes não venham mais padecer nessa guerra de gigantes. E somente um gigante, uma autoridade, alguém com influência, cheio do Espírito Santo, entrou nesse lugar onde o Espírito comunicou aquilo que o Senhor queria fazer, e Deus instaurou a sua vontade no nosso estado. É mais ou menos sobre isso que eu estou falando. A segunda coisa que eu vejo para pessoas que querem entrar em níveis mais profundos com Deus, à luz desse texto aqui, é que a noiva, ela estava pronta a atender o chamado de deixar. Não tem como a gente entrar em níveis mais profundos com Deus preso a algumas coisas. Não tem como Josué entrar para os desafios de conquistar uma terra perguntando onde é que estava Moisés. Moisés morreu, meu filho. Acabou-se. Acabou o tempo de Moisés. Sabe, a gente tem que parar com esse saudosismo de que naquele tempo era bom. Sabe quando a gente começou que todo mundo mobilizava, seu coração estava entregue? Não. O tempo de Deus para a sua igreja é hoje. O tempo de Deus para a sua igreja é agora. Aquela noiva, ela estava pronta a atender o chamado de deixar seu pai, sua mãe, deixar o seu país, porque nós precisamos discernir o tempo. Nós precisamos discernir o tempo. Nós precisamos entender o que Daniel diz, que Deus, ele muda o tempo e ele move as estações. Nós precisamos entender que esse momento não é mais o momento da igreja pedinte, da igreja mendiga, da igreja que vive em função do seu umbigo. Nós vivemos tempos terríveis de guerra, mas no tempo de paz é onde o Senhor mais requer de nós a responsabilidade de amadurecer como igreja.
de amadurecer como igreja. Durante muito tempo fomos uma igreja atrás do ouro e da prata. E perdemos a unção e o poder de dizer ao paralítico: levanta e anda. E aí hoje é o tempo que, ainda que venha o ouro e a prata, ainda que venha e que continue um tempo de prosperidade, nós entendemos que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos é em função daquele propósito que Ele já estabeleceu nas nossas vidas. A noiva, ela prontamente deixou. Não adianta a gente querer vinho novo com odre velho. Não adianta a gente ficar se enganchando com velhos paradigmas. Não há mais tempo de você olhar para uma pessoa, rotular essa pessoa e dizer assim: essa aí é de Deus? Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo de sermos uma igreja carregada nos braços por outros. Não há mais tempo. Esse é o tempo de nós caminharmos de mãos dadas e não como muletas. Aleluia! Aleluia! Não há mais tempo de alguém chegar para nós com um problema, dificuldade e querer abrir o seu coração e você olhar e dizer: ai, mas eu também. Não é mais tempo disso. Porque senão nós não vamos nunca encontrar um lugar de apoio em que nós podemos, de braços dados, fortalecidos, ir rumo a essa trajetória Canaã, que é uma trajetória tão difícil, mas não tem outro lugar. É para o encontro do noivo que nós estamos caminhando. Esse tempo, Deus não está cuidando de uma creche, mas Deus está treinando um grande exército. Olhe para o seu irmão e diga: não é mais tempo de mimimi, meu irmão. Deus está treinando os seus soldados. Agora olha para ele e diz: se tu não aguenta, diz aí, pede para sair. Aleluia. Rebeca tinha que deixar porque era um novo tempo. Porque era um novo tempo. E nesse tempo agora ela estaria não mais aos cuidados dos seus pais. E nesse tempo ela não estaria mais num lugar que seria zona de conforto para ela, mas nesse tempo ela estaria aos cuidados de um noivo que ela nem conhecia. E aos cuidados desse homem agora estaria a sua vida, a sua missão, os seus sonhos. E era para esse lugar que ela estava caminhando. Mas ela deixou. Não adianta nós querermos coisas novas se à medida que Deus tem nos dado, nós ainda não temos correspondido. Se Deus nos falar coisas novas, exigindo de nós posicionamentos, porque Deus sempre vai exigir de nós uma resposta daquilo que Ele está falando. Se Deus falar para nós coisas novas, sobre os quais nós ainda não temos intenção de dar uma resposta, isso só vai nos tornar ainda cada vez mais responsáveis. Aquela mulher estava pronta. Aí eu lhe pergunto, igreja, quantas campanhas, quantos propósitos, quantas madrugadas, quantos jejuns ainda serão necessários para nos ativar e nos desenvolver em Cristo? Enquanto nós já deveríamos estar num outro nível de entendimento. Qual o propósito do nosso ajuntamento? Qual o propósito das nossas orações? Porque eu quero uma profecia nova, você não entrou ainda nem nas antigas, como é que você quer a nova? Eu quero uma revelação nova, Senhor. Para que uma revelação nova se você ainda não entrou nem no propósito da antiga? Aquela mulher estava pronta para deixar. Aquela mulher estava pronta para corresponder. Porque não tem só a ver com o que eu posso fazer, mas com um desejo intenso de mudança. Com um desejo
desejo intenso de corresponder. E sabe por que ela estava pronta? Porque ela estava junto à fonte. Ela estava junto à fonte. E ela estava junto à fonte todos os dias no fim da tarde. Isso lembra alguma coisa a você? Quem estava todos os dias no fim da tarde, na virada do dia? Quem? Adão. Adão, todos os dias, na virada do dia, ele estava no lugar do encontro com o seu pai, com o seu amigo. Aquela mulher estava no lugar do propósito. Então não interessa o quanto a gente faça. Não interessa as campanhas que a gente levante. O que interessa é se a gente está no lugar do propósito. Pergunte ao seu irmão, você está no lugar do propósito? Aleluia. Sabe o que eu penso, irmãos? Que aquela mulher tinha uma palavra martelando na sua mente e queimando seu coração. Sabe o que é que eu penso? Eu penso que havia algo na mente dela que dizia assim, nunca deixe de ir à fonte. Persevere todos os dias, porque quando você menos esperar, o servo chegará para te levar ao encontro do noivo. E porque aquela mulher tinha uma palavra martelando dentro dela incessantemente, ela estava na fonte. Não por um tempo, não pela campanha encostados na fonte, mas ela estava no lugar certo, preparada para ir ao encontro do noivo. Terceira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que quem busca viver em níveis mais profundos com Deus tem que se submeter ao processo. Vocês acham que é fácil 900 quilômetros até Canaã? 21 dias de camelo? Todo ano a gente gosta de ir para Campina Grande, para o Consciência Cristã. E aí a gente leva mais ou menos um dia, porque a gente para almoçar, a gente para ir ao banheiro. É uns 600 quilômetros, né? Mais ou menos uns 600 quilômetros. Gente, quando a gente chega, a gente não sente nada. A gente não sente perna, a gente não sente braço, não sente quadril, tá tudo dormente. Doido para esticar as pernas, doido para tomar um banho. Aí você imagina aquela mulher caminhando num camelo, 21 dias, num sol que chega a 50 graus do dia e uma sensação térmica abaixo de 0 à noite, para encontrar um homem que ela não conhecia. Que ela não conhecia. 21 dias de deserto. Ela tinha que se submeter ao processo. Há 3 anos atrás eu recebi uma palavra que o Senhor ia me amadurecer 5 anos em um. Quando eu ouvi essa palavra, que o Senhor ia me amadurecer 5 anos em um, porque Ele tinha pressa na minha vida, primeira coisa que veio na minha cabeça, eu digo, meu Deus do céu, eu vou apanhar muito. Porque se eu vou ter que aprender em 1 ano o que eu levaria 5 para aprender, é porque além de ser muita peia, vai ser uma atrás da outra. Oh, meu Deus. Irmãos, e aquilo ali me angustiou a alma, mas eu esqueci. O ano passado foi o ano do amadurecimento. E foi o ano dos 40 anos. Agora os irmãos entendem por que é tão significativa essa data para mim. Irmãos, teve uma hora que eu disse para Deus assim: Senhor, se o Senhor não parar de me esticar, o Senhor não vai me amadurecer. O Senhor vai me matar. Porque eu não aguento mais.
Irmãos, até processos de injustiça eu passei. E esse processo de 5 anos em um culminou com a morte do meu pai. Que ele infartou fulminante. E assim, mesmo já vou fazer 24 anos de casada, uma coisa é você não ver mais alguém, você não vê alguém, mas você sabe que ela está lá. Outra coisa é você ser separado por alguém pela morte. E aí, eu entrei num lugar de orfandade. Foi um negócio tão estranho que eu não sei explicar, assim. Eu entrei num lugar, numa crise de orfandade, eu disse, pronto, agora eu sou órfã. Eu não tenho pai. Mas deixa eu dizer para vocês, eu também entrei num lugar de paternidade em Deus. Que vocês não têm noção. Sempre quando eu terminava de conversar com meu pai pelo WhatsApp, a gente terminava a conversa ele dizendo assim, eu te amo, filha. E quando ele faleceu, a primeira coisa que veio na minha mente foi, quem vai agora me dizer que me ama como um pai? Quem? Mas, gente, olha, quando essa pergunta veio, o Senhor me colocou nesse lugar de filha com tanta força, com tanta velocidade, que o amor de Deus encheu tanto a minha alma, e que o Senhor vinha, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Meu Deus, olha, eu acho que só eu contando vocês não vão entender, não. Tem coisa louca que é só a gente em Deus. E para culminar essa história, então eu sepultei meu pai na sexta e no domingo eu fui para o culto. E o meu pastor veio até mim e orou por mim e ele liberou uma palavra na minha vida. E ele disse, todas as vezes que uma referência muito importante como um pai vai embora, é porque algo muito poderoso de Deus está por vir. Olha a chuva. E eu disse, então, Senhor, se esse é o preço de entrar em um nível mais profundo e te conhecer mais perto, então eu me submeto a todos os processos que o Senhor quiser que eu passe. Porque você é tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida. Aleluia. Os processos nos transicionam. Nos tiram da mente de escravo e nos levam para a mente de filho. Nos tira de uma mente de servo e nos leva para uma mente de amigo. Porque não foi assim que Jesus disse, vocês não são mais meus servos. Mas nós insistimos em ter orgulho de dizer, sou servo de Deus. Porque a nossa vida está relacionada no que nós produzimos e não no que somos como filhos. E nós somos pais e mães, entendemos que não há nada que um filho faça mais ou deixe de fazer que vai diminuir o amor que nós temos por ele, porque nós simplesmente amamos. Mas nós insistimos em nos identificar como servos, enquanto tudo que Ele quer que a gente entre nesse lugar de filho, e de filho que tem essa amizade com o Pai, essa conexão com o Pai, alinhado com o coração do Pai, orando em espírito, porque conhece por meio do Espírito a sabedoria do Pai e entendendo o seu papel relevante como igreja nesse tempo. Irmão, meu Deus, ainda bem que eu ainda tenho um tempo. Quando nós transicionamos, nós saímos de um lugar de guerra e entramos num lugar de paz. Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela disse para mim, irmã, desde o dia que eu aceitei Jesus é guerra sobre guerra, é guerra sobre guerra, é guerra sobre guerra.
E antes eu achava que o crente que não estava em guerra, ele não era crente verdade. Esses dias eu estava no culto e o nosso culto ele é matinal. E eu acho que eu não sei se eu já disse aqui, mas o nosso culto lá é 3 horas no mínimo. É por isso que eu tenho que me policiar nas igrejas, porque a gente lá não tem tempo, não tem pressa para sair da presença do Senhor. E eu sei que os irmãos também não têm, mas cada igreja tem a sua liturgia. Mas eu estava no culto, na hora do louvor. Gente, eles estavam cantando aquela música, queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Falando quanto o Senhor era grande, quanto o Senhor era maravilhoso. Mas eu estava tão seca. Gente, eu estava tão oca por dentro. E a igreja incendiada. Sabe, todo mundo envolvido e eu, zero de Deus ali. Sem sentir nada, eu sentei, porque eu não aguentei mais cantar. Porque eu só estava cantando, eu não estava louvando. E eu comecei a escrever. Eu disse, Senhor, a igreja está incendiada. Tudo que está sendo cantado é a pura verdade. Mas eu não consigo te sentir e nem te ouvir. Na hora que eu disse isso, o Senhor disse, escreva o Salmo 23. E eu comecei, o Senhor é meu pastor, eu comecei a escrever na hora do louvor, e de nada tenho falta. E aí, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. O Senhor disse, você sabe por que você não consegue me ouvir? Me louvar, me sentir? Porque você está com a sua alma turbada, mas eu agora te guio para as águas de descanso. Oh, irmãos, quando eu entrei nesse lugar de descanso em Deus, aí as lágrimas começaram. E aí aquele louvor veio brotando do Espírito, rasgando a minha alma. Sai do meio, alma. Sai, feliz do meio. Bicha nojenta, tu tem que ser crucificada. Porque tem um espírito sedento procurando ser ativado pelo poder de Deus. E aí a gente tem que entender que a gente tem que parar desse sentimento de guerra. Não é que ela não existe. Ela existe, ela é real. Mas a gente precisa estar junto a esse lugar de paz, de descanso. Porque Ele é a fonte da nossa paz. Ainda que tudo esteja turbado, nós o adoramos, nós o louvamos, nós oramos a Ele, porque Ele nos leva para as águas de descanso. A caminhada para Canaã, ela é desafiadora, irmãos. Caminhada para Canaã, ela não é fácil. Mas Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12, ele diz, eu sei que eu não alcancei a perfeição. Eu sei que eu estou aí nesse deserto indo para Canaã. O sol está quente, tem dia que eu estou que nem aguento. Mas uma coisa eu sei, eu vou deixando para trás aquilo que pode me impedir de chegar ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E o que mais me chama a atenção é que no versículo 15, logo depois que ele traz essas revelações, ele diz, todos vós que são maduros, pensai assim. Paulo está dizendo que só tem condição de ter essa compreensão de que é preciso avançar nos processos de Deus para chegar no lugar de encontro aqueles que são maduros. Aqueles que são maduros. E por fim, irmãos, para a gente concluir essa palavra. Aqueles que querem viver no nível mais profundo com Deus, a exemplo desse texto. Ao modelo da noiva Rebeca, tem que se lançar sem medo. Sem medo. Olhe para o seu irmão e diga, lance sem medo. Diga, se lance sem medo. Se lance em Deus sem medo. Senhor, será que é isso? Se lance sem medo. Senhor, será que é nesse lugar? Se
se lance sem medo. Quantas pessoas eu vejo, irmão, que estão com 10 anos na casa do Senhor, 15 anos, 20 anos, que ainda estão perguntando a Deus o que é que Deus quer dele. Meu Jesus da glória, onde é que você está, meu Senhor? Onde é que você está, meu irmão? Onde é que você está, meu irmão? Você ainda continua, depois de 15 anos, fazendo as mesmas orações? Você ainda continua, depois de 15, 20 anos, fazendo as mesmas perguntas? Então Ele nos transportou do reino do medo, do reino das trevas, e Ele nos retirou e nos transportou a parte final do sermão. Ela é a parte mais importante, porque tudo é um quebra-cabeça. A gente não pode se dispersar no final, porque o Espírito Santo, ele vai comunicando devagarzinho, porque se ele comunicar cortando, você não vai aguentar, porque ele é muito violento. Ele vem com força, mas ele também vem suave. Então a gente tem que ir mastigando devagarzinho. Então, queridos, para terminar, o Senhor, Ele nos lança num reino de amor. Nós não podemos mais nos mover pautado pelo medo. As nossas orações não podem ser mais pautadas pelo medo. Ah, irmão, se você não ora, o milagre não vai acontecer. Ah, irmão, se você não jejuar, o diabo vai prevalecer. Ah, irmão, se você não dizimar, o devorador vai te empobrecer. Ah, irmão, se você não fizer a obra, Deus vai te cobrar, Deus vai te quebrar, Deus vai te botar no leito. Ah, irmã, se você não entregar o que não é seu, você vai pagar o preço. Ah, ei, você, se você não quiser Jesus hoje, você vai para o inferno, viu? Não é assim. Não é assim, irmãos. Não é assim. O que foi que o pai disse para o servo? Se a noiva não quiser vir, você está desobrigado. Não é por medo. Não é por constrangimento. Não é por obrigação. Não é por necessidade ou falta de opção. O pai não quer uma noiva para o filho que não consiga corresponder somente por um motivo: em amor. Em amor. Em amor. Então, por que é que eu tenho que orar? Porque eu amo tanto que eu não consigo ficar um dia sequer sem falar com Ele. Então, por que é que eu tenho que fazer a obra? Porque eu amo tanto que eu não consigo não me comprometer com aquilo que é mais importante para Ele, que é a sua igreja. Então, por que é que eu dizimo? Porque eu amo tanto e eu não consigo não honrá-lo, entendendo que tudo que eu tenho é dele. Se eu der 10%, ainda é muito pouco por aquilo que Ele fez por amor a mim. Então, por que que eu jejuo? Porque eu amo tanto que eu preciso mortificar a minha carne para me estar mais sensível a Ele. Então, por que que eu quero aceitar Jesus? Não porque eu tenho medo do inferno, mas porque eu amo tanto que eu não me imagino estar num lugar onde Ele não está. Eu não me imagino. Eu quero Ele. Eu quero ir ao encontro do noivo. Queridos, o pai está procurando uma noiva apaixonada. E o detalhe: o coração de Rebeca queimava quando o servo contava para ela quem era Isaac. Ela se apaixonou perdidamente por ele só em ouvir o servo falar quem ele era. Ô, irmão, acho que você não entendeu, não. Eu acho que você está pensando lá na pizza, você não está entendendo o que é que Deus está falando.
Aquela noiva se apaixonou por aquele noivo só de ouvir o servo falar o quanto ele era lindo, o quanto ele era maravilhoso, o quanto ele era cuidadoso, o quanto ele tinha algo na vida dela. E ela disse: então eu deixo tudo e eu vou em direção a este noivo, porque eu sei que agora a minha vida não tem nem mais um sentido neste lugar, a não ser o encontro com ele. Aleluia! Queridos, é necessário deixar tudo e ir ao encontro. Quem quer viver no nível mais profundo com Deus, não teme a caminhada, porque o anseio de vê-lo é muito maior. Se lança em amor e não em medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Aliás, eu quero orar com você. E eu quero desafiar você a se render em paixão. Oi. Eu gostaria de chamar aqui as Ruth, as Raquel, para vir aqui na frente, todas as mulheres, e os homens vão ficar aí intercedendo. Amém? Venha se render aos pés do Senhor essa noite. Venha ser a Esther, venha ser a Ruth, venha ser a Noemi. Aleluia. A Gleiciane vai cantar um louvor e a irmã vai orar por cada uma de vocês. Mas vocês desçam, venham aqui para frente. O fogo aqui é bem aceso. Aleluia. Todas as mulheres. Vocês são como flores, essas flores que estão aqui hoje enfeitando, ó, no jardim do Senhor. E Ele quer algo com cada uma de vocês essa noite. É como ela falou, vamos deixar os mimimi e dizer sim para um tempo como esse, que é um tempo de buscar a Deus em oração. Oi. Um tempo de saber o que Deus quer na vida de cada uma. Amém? Irmãs, venham mais para frente. Venham mais para frente. Por nada. Amém. Obrigada. Eu queria chamar os irmãos para virem mais à frente. Nós somos a igreja do Senhor. O Senhor convida uma igreja apaixonada. Venham, irmãos, vamos todos orar como igreja do Senhor. Os irmãos que estão aí, venham mais à frente. Venham, venham. Pode tocar, irmão. Faz um solo aí para ajudar, por favor. Venham, irmãos. Nós somos noiva do Senhor. Nós mulheres precisamos da cobertura dos nossos maridos. Nós precisamos da cobertura dos irmãos. Não é só o nosso coração que tem que queimar, o coração deles também tem que queimar. O que adianta o nosso queimar e o deles não estarem incendiado? A gente vai queimar junto, irmão. Amém? A gente vai queimar junto. Porque o Senhor quer uma igreja apaixonada. O Senhor quer uma igreja incendiada. O Senhor quer uma noiva junto à fonte. Tem coisa mais linda do que ver um homem chorando, quebrantado na presença de Deus? Porque a gente já chora de graça mesmo. Mas quando você vê um homem rendido na presença do Senhor, é muito lindo, não é não, irmãs? Então, enquanto nós louvarmos, você vai se lançar. Sabe, você vai dizer: Senhor, ativa no meu espírito a chama. Porque eu tô assim, igual a irmã naquele dia, seca. Eu tô só aqui. Não consigo te ouvir. Não consigo te sentir. Eu tô só cumprindo aqui. Mas o Senhor não quer que a gente venha marcar
esteja na presença todos os dias da nossa vida. Feche os seus olhos. Agora é você e o Espírito. Pode louvar, irmão. Feche os seus olhos. Se ligue, porque o Espírito vai comunicar verdades eternas a você. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Irmãos, eu sei que nem todos vão poder fazer isso, mas o Senhor fala forte ao meu coração que o fechamento dessa noite é de joelhos, porque é quebrantamento e rendição. Quem não puder não tem problema, mas quem puder, renda-se a Ele. Quem não puder não tem problema, não se sinta constrangido. Deus sabe da sua dificuldade. O fogo que vai arder vai ser agora de dentro para fora. E você vai dizer isso para Ele: eu sei que não é sobre mim, Senhor. Eu sei que não é sobre o que eu posso fazer, mas
você. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Nos rendemos a você, Senhor. Nos rendemos ao teu propósito de nos tornarmos parecidos contigo, Jesus. Quebra as nossas resistências interiores, Senhor. Quebra as nossas razões, Espírito Santo. Porque aquela mulher não botou empecilho para ir ao encontro do seu noivo. Sem ti eu nada posso fazer. Oh, Senhor, É tudo sobre você. Tudo que nós possamos entender o que o Senhor tem para esse tempo. eu descobri que sem ti Que nós possamos entender para que nós estamos reunidos como igreja nesse lugar. sobre você. Tudo para você. Oh, Senhor, tira aquilo que parece não ter sentido e traz clareza, Senhor. Sem ti eu nada posso fazer. Traz clareza de quem somos em Ti, ó Pai. Tudo para você, Jesus. Orecandama, xeredecandama, seredecandama. Anjaredeca, seredecanama, suredecandama. Quebra por dentro, Senhor, porque isso é quebrantamento. Nos rendemos a você, Senhor. Tudo sobre você. Você é o amado da nossa alma. Jesus. Ainda que a caminhada seja dura, ainda que seja difícil percorrê-la, nós queremos ir ao teu encontro, porque você é tudo o que precisamos. Você, Jesus. E quem sou eu? Ora, igreja. Oh, Pra te oferecer. é tudo sobre você. Tudo para você. A nossa casa é sobre você. Os nossos filhos é sobre você. A nossa vida é sobre você. O nosso ministério é sobre você, Senhor. Oh, Senhor, queremos estar junto à fonte, Senhor. Santo, 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 santo. Vamos cantar isso, Hosana, Hosana. Hosana nas maiores alturas. Porque